Graça e paz, nesta manhã de sábado, 20 de 3 de 2021, eu creio que nesta manhã as bênçãos do Senhor chegaram ao nosso coração, porque nos fora dado o Espírito Santo, que é Romanos 5,5, e esse que é o Espírito Santo, que veio morar em você, é para desvendar todo o mistério que outrora estava oculto e hoje é revelado da igreja, tá? Então a esperança de dias melhores está dentro de você. Você é um milagre hoje. Tudo aconteceu com você, né? Ao longo da sua vida, porque tinha que acontecer. Só que hoje você, ao receber a graça, você se sente bem melhor, um regozijo, né? Porque você acredita e crê que Deus vive em você. E você não anula a graça de Deus, como diz Gálatas capítulo 2, 21. Se a justiça é mediante a lei, segue que Jesus Cristo morreu em vão. Então ele não morreu em vão, ele morreu, ressuscitou e está no teu coração, para te ensinar as palavras do Espírito. Eu ontem mencionei, abençoado, Ezequiel, né? Eu vou ler aqui alguns versículos, aqui fala de falsos pastores, falsos profetas, falsa profetisa. Então eles tinham visões falsas, né? Que hoje eles trazem para cá, mas só que isso tudo aqui ficou na cruz do Calvário, não pode passar para cá. Como há uma mistura de lei com graça, como a graça não é para todos, né? Os pastores, os irmãos, traz para cá porque existe os incautos. Porque antes, abençoado, porque a escatologia consumada, ela está vindo sendo pregada agora, de 20, 30 anos para cá. Então ela está em evidência, né? Então, como tem um irmão, né, que está aí na primeira linha da graça de Deus, digamos assim, porque ele é um irmão abençoado, mas crescedor, por causa de Deus, como eu também sou, e todos nós somos, tanto debaixo da graça como debaixo da lei. Só que ele vem falando das verdades que libertam, e as pessoas não recebem, tá? E eu venho trazendo isso já há 20 anos no meu coração, dentro da minha casa. Então, quando você recebe essa palavra, ela traz uma divisão dentro da sua casa. Mas quando você entende a predestinação em amor que Deus lhe deu, o teu casamento, ele dura. Mesmo com essa palavra, mesmo com alguém na sua casa, sendo católico, espírita, né? Ou debaixo da lei, debaixo da graça. Porque essa palavra vai trazer uma divisão, ela vai cortar. Ela vai te ensinar a verdade que liberta. Como a verdade nunca fora falada, e agora está sendo falada, né, por causa dessa pandemia que houve aí, todos vivem em casa e ouve muitas das vezes o YouTube. Mas só que o pastor de Badal da Lei, aquele pastor que é mais fervoroso, ele diz para os membros dele para não ver o YouTube, porque o YouTube tem palavra da verdade, que liberta um coração que está aprisionado a um pastor. Porque aqui nós estamos aqui para falar a verdade. Se para a liberdade Cristo libertou, não viva mais de escravidão, como diz Gálatas 5:1. Então ele já te libertou, mas você fica preso a um pastor por causa dessas palavras que eu vou mencionar aqui agora. Ezequiel 13, Ezequiel capítulo 13, do 20 em diante. São mais ou menos 5 versículos ou 4. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra vossos invólucros feiticeiros, com que vós caçais as almas, como aves, e arrancarei de vossas mãos, soltarei livres, como aves, as almas que prendestes, né? É como diz Jeremias 5, 25, 26 em diante. Ali o passarinheiro prende, o passarinho na gaiola, é como um pastor, prende você na congregação dele. Você hoje tem que saber que você é o templo do Espírito Santo, você é a casa de Deus, Deus habita em você. Você pode orar dentro de você, confessar dentro de você e crer dentro de você que Deus é contigo, jamais te deixa, jamais te abandona, sem necessidade de um pastor, de um padre, para que venha fazer algo por você, porque Jesus fez tudo por você e te colocou hoje aqui nessa terra, como mais que vencedor. Então, 21, também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado. Então eles caçam essas vidas, né? Caçam as almas, né? Eles têm essa mania de você ganhar alma para Jesus. Não, todos me conhecerão, do menor até o maior, sem ter que estar saindo por aí como Marta, fazendo muitas obras, né? Enquanto que você deve ouvir Deus falar com você, que te ama, e jamais vai te deixar, jamais te abandonará. 22. Visto que, com falsidade, entristecestes o coração do justo, não havendo eu entristecido. Então Jesus jamais entristece um filho dele, porque é um justo dele, justificado por mediante a fé, temos paz para com Deus, Romanos 5. Então você já está em paz com Deus.
Mas quando essa palavra chega no coração, divide dentro de uma casa muitas vidas. E a separação entre o casal. Por quê? Ela recebeu, ele não. Então aí é o arrebatamento individual de cada um de nós. Então eu fui arrebatar o terceiro céu. Deus me arrebatou para ele, me colocou na arca. Só que a minha família não foi arrebatada para a arca. Ela não veio comigo. Ela tem dúvida. Por que ela tem dúvida? Tanto a minha família quanto a sua pode ter essa dúvida também. Porque eu vou anunciar que o diabo está morto, que é a própria minha carne. Mas aí entra o quê? A palavra de Deus, que é o batismo da cruz, Romanos 6, 3, 4. O meu velho homem ficou na cruz do Calvário. Mas como aqueles que estão ao nosso lado, nossa família, não entendeu isso, eles vão contra todos nós que pregamos a graça. E diz que é uma heresia, por quê? Nunca fora pregada. É o que está escrito aqui. 22. Visto que com falsidade entristeceste o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos dos perversos, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. 23. Por isso já não tereis visões falsas. Então eles têm visões falsas. Eis que Deus me falou que tem um irmão que está assim, um assado. A benção é mentira. É mente carnal. Então a lei não passou para que você venha misturar lá com a graça. Porque a graça já te curou, já te salvou, te libertou e te colocou você no reino do Filho do seu amor. Então, quando você chega na obra da lei, como um pastor que está desviado da verdade, ele mente para você e quer colocar você preso a uma gaiola, que é a própria congregação dele. Só que você é a congregação, Deus te livrou, te salvou e te predestinou para ele. Livrarei o meu povo das vossas mãos. Então, ele está livrando o povo que está preso da mão de um pastor para trazer para a graça. Só que quando isso acontece, dentro de uma casa tem divisão, tem separação. Por quê? Nem todos entenderão a graça de Deus. Como diz 2 Tessalonicenses 3,2, a graça não é para todos, é para muitos. Então, por isso que essa divisão. E eu creio que você deve entender e receber e manter o seu amor com a sua esposa, com seus filhos, através dessa palavra. Porque temos que ser o quê? Entendedor dessa palavra, para que nós possamos trazer vida para o nosso coração. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus livra esse povo da mão deles e traz para a graça. Então, porque antes não havia quem pregasse essa palavra, agora tem quem pregue. Olha só aqui, abençoado, Romanos, capítulo 10, versículo 13. Não, 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. 13. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo aquele que invoca o Senhor será salvo. Então, você já está salvo, porque pela graça você é salvo, mediante a fé. Não vem de voz de Deus, não por obra para que ninguém se glorie. Debaixo da lei de Moisés, você vai ter que fazer as obras para que você receba a salvação de Deus. Não, mas pela graça você já está salvo. Você não precisa passar por um pastor, pelo ritual judaico, para que você venha aprender as obras da lei. Não. As obras da lei terminam em João Batista, que é Lucas 16, acabou ali. 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, hoje eu estou aqui pregando, porque Deus me colocou aqui para pregar, para que o Espírito Santo dele venha falar na minha vida, para que você seja ensinado por ele, pelo Espírito Santo. 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Então eu estou aqui para anunciar coisas boas, como eu sempre falo. Isaías 61:1. O Senhor me ungiu para que eu viesse aqui pregar boas novas. Então a fé, 17, né? 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois aí diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Então a fé vem para você ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. A oração ajuda, o louvor ajuda, tudo ajuda, quando você faz com amor, né? Com zelo e com entendimento. Então o pastor vai impor a você que você faça muito jejum, faça muito sacrifício. Então ele falou, ok, eu não quero sacrifício, eu quero amor, eu quero misericórdia, eu quero paz no coração dos meus filhos. É que vocês têm que entender e receber essa paz. Então não há quem pregue essa palavra aqui, porque para pregar essa palavra aqui tem que ter peito, tem que ter coragem, porque vai contra
a mídia, vai contra os falsos pastores que estão aí já há séculos e não aceita que eu venha aqui nessa manhã e dizer que o diabo está destruído. Mas como que está destruído? Sim. Quando ele foi na cruz, mas citou, destruiu as obras do diabo e trouxe para mim vida. E aqui eu tenho que anunciar essa verdade, para que você receba no teu coração. Porque eles não receberam, né? Porque abençoado, o lobo, naquele que é lobo, ele não se converte. Ele vai até o final com a sua mentira. Porque está escrito, o lobo não se converte, ele é lobo. Ele é cão guloso, quanto mais sacrifício para ele, melhor. Porque você vai enriquecer ele. Não, mas sacrifício eu não quero, Deus falou. Desde a época da obra da lei, Deus já falaram que não quer sacrifício. Eu quero amor, eu quero perdão, eu quero que você confie na minha palavra. Por isso eu digo, vinde a mim, você que está cansada, para que você receba descanso de mim na tua vida. Então você hoje, como gentio, em graça, você está no descanso. Se você estiver debaixo da obra da lei, tu vai fazer muitas obras, e você vai ficar cansada, e o fardo vai ser pesado, e o pastor sentado, comendo a sua lã, e comendo a tua gordura, enriquecendo nas suas custas. Porque o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Você ajuda a tua igreja de maneira que você possa ajudar, com contribuição, né? Pagando uma luz, né? Como eu sempre falo, pagando uma água e ajudando em prol de cada um dos membros que eles estão. Essa é a verdade. Então, eles não são convertidos a Cristo. Quando eles se convertem, o véu é retirado. Como está escrito aqui, 2 Coríntios 3, capítulo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Temos que falar com ousadia. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. 14. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da nova aliança, a antiga aliança, o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Então, quando você recebe Cristo no coração, né, você tem que servir o outro, aquele que estou após a morte, o véu tem que cair, mas o véu dele não cai, porque ele é um cão guloso, ele é um lobo voraz. Paulo disse, quando estava prestes a morrer, lá em Atos capítulo 20, né, 28, 29 e 30, que ele falou, depois da minha partida, penetrarão entre vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Por que eles não poupam o rebanho? Tu vê que até aquilo que o Bolsonaro deu como uma gratificação em virtude da pandemia, o Bolsonaro deu R$600 para aqueles, né, que não tinha filho, aquele que tinha filho, 1.200. E o pastor exigia esse dinheiro, 10% como dízimo para eles. Abençoe Deus com essa pandemia toda que está aí, desemprego. Tu vê que eles são homens maus e perversos, não são palavras minhas, são palavras do Espírito Santo que fala para você hoje. Eles querem aquilo que o Bolsonaro deu para você. E aquilo que você ganhar, né? Mesmo que não seja 10% do teu salário, com o teu suor você ganhar para dizimar 10%, eles querem além disso. Uma bicicleta que você vende, um carro, uma casa, eles querem 10%. Mas você tem que entender que isso aí ficou na cruz do Calvário, não passou para cá. A graça é pura, é verdadeira, você não paga pedágio. Eles vão cobrar de você um pedágio, você não pague isso. Pensa. 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o rosto, sobre o coração deles. 16. Quando, porém, algum deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Paulo se converteu a Cristo, porque o véu dele foi retirado. Paulo era perseguidor da igreja. Paulo era hebreu dos hebreus. Paulo era irrepreensível, né? Perseguia a igreja de Deus, né? Então, o que aconteceu com ele? No caminho de Damasco, ele foi colocado por terra, e ali Deus falou com ele, Paulo, você é para mim um instrumento que eu lhe envio para o gentio, para que tire o meu povo da postagem de Satanás para o reino do Filho do meu amor, que é Colossenses 3. Então Deus falou com Paulo isso lá em Atos, capítulo 20, do 26, do 14 ao 20. Então Paulo foi ao terceiro céu, ouviu a palavra inefável de Deus ressuscitado na vida dele, para que Deus colocasse no nosso coração. Então um homem, por isso que muitas vezes eu faço aqui um comentário, né? Um adendo apenas aqui. Abençoado, um locutor de televisão, eles ganham 500 mil, 1 milhão por mês. Como um locutor de qualquer rádio, seja ela evangélico ou não. Eles ganham muito dinheiro, então eles não querem se converter, por quê? Para não largar esse dinheiro. Então, para eles ficar em cima do muro é mais fácil que falar a verdade. Eu aqui falo a verdade, não importa se eu ganho 5 mil, 10 mil ou até R$1.000, mas acontece que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Então eu não quero me meter em falcatrua para não sofrer o dano. Então aqui eu prefiro ganhar R$1.000 por mês e falar a verdade, mesmo que eu ganhar 100 mil por mês.
eu ajudaria o meu próximo, porque o meu coração foi purificado. Quando ele foi à cruz do Calvário, disse: Pai, está consumado, rendeu, o Espírito veio para mim, para você, e está no nosso coração. Amém, graças a Deus. Então, 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito, há a liberdade. Então, o Senhor é Espírito. E onde há o Senhor, há o que? A liberdade. A liberdade no povo evangélico é difícil você encontrar. Por quê? Eles têm que fazer sacrifício, tem que fazer Santa Ceia. A Santa Ceia é espiritual, abençoada. A Santa Ceia passou a ser um símbolo. É uma simbologia. Sempre foi simbologia, mas eles nunca nos falaram isso. Eu estudei escola dominical há 4 anos, abençoado. E eu não vi no meu coração a revelação de Deus na minha vida. Mas hoje eu creio que Ele revelou para mim. Eu quero aqui passar para você. Que Ele me ungiu para que eu viesse aqui pregar para você boas novas da salvação. Para que você crê que quando Ele foi à cruz, Ele matou toda a obra do diabo. Por isso que eu sempre menciono aqui, 1 João 3,8. Para que se manifestou o Filho do Homem, que foi Jesus de Nazaré, para destruir as obras do diabo. Destruiu, ficou na cruz do Calvário, todo por você um reino de Deus que está dentro de você hoje. Você hoje foi arrebatado ao terceiro céu. Esse é o arrebatamento individual. Porque ninguém quer me seguir, tipo assim, né? Por quê? O irmão fala uma palavra estranha, mas é uma palavra da verdade. Que eu aqui falo e mostro na palavra de Deus. E as pessoas dizem que é heresia, é uma mentira. O irmão está mentindo. Por que está mentindo? É melhor aqui ir para a igreja, né? Está debaixo da lei, onde o pastor lá faz campanha de Manassés, faz campanha de Gideão, faz campanha do homem leproso, e ele leva você a ficar ali, né, naquela imposição de mãos, para que ele ponha a mão sobre você, para que ele venha ungir você, para que você receba isso de Deus, mas só que Deus já ungiu você, para que você venha aqui hoje e ouça as boas novas. Então ele me ungiu para quê? Para que eu pregasse boas novas, como ele falou lá em Salmos 23, 1 e 5. Ele é o meu pastor e o teu pastor, e nada nos faltará. Então ele me ungiu com o quê? Com a de alegria, o óleo do Espírito Santo, para que eu viesse aqui nessa manhã e pregasse para você as palavras do Espírito da verdade, para que você venha se converter e venha conhecer esse amor dentro de você. Quantas alegrias hoje aqui, ó meu Senhor, poder celebrar esse grande e verdadeiro amor revelado ao meu coração. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, encontrei a paz, que é o verdadeiro amor. Você deve entender e receber que Jesus Cristo enxugou as suas lágrimas e levou a sua dor. Para que sacrificar? Jesus foi o último sacrifício por você, porque você sofre, você chora sem saber o que fazer. Jesus Cristo é amor, Ele é perdão, Ele hoje faz morada dentro do teu coração. Abençoado de Deus. Você hoje é o templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus. Ele falou, onde há o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Por isso que ele falou em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Jesus te libertou. Não vivas mais em jugo de escravidão. Crê somente em Deus, crê somente na palavra dele, né? Para que a sua casa seja uma casa avivada pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Suporte o seu esposo, suporte a sua esposa, suporte os seus filhos, né? Aquele que é contra essa palavra, mas essa palavra que é verdade, ela liberta, são as palavras que libertam. Ele me libertou, abençoado, há 21 anos atrás, e eu aqui estou aqui porque ele me colocou aqui para que eu viesse pregar boas novas para o teu coração, e você se regozije em nome do Senhor. Como eu estou, Jesus Cristo transformou a minha vida,
me trazendo essa paz tão precisa. Amanheceu e eu preciso só falar que eu já tenho um Deus vivo dentro de mim, que é a minha alegria e é sem fim. Como hoje eu estou reinando em vida e em amor. Como você está? Reinando em vida e em amor? Predestinado pelo Senhor? Essa mensagem a minha esposa mandou, né? Uma mensagem aqui do embaixador Geraldo Moraes, que também sou embaixador de Cristo, para minha sobrinha, né? Só que minha sobrinha não sabia que era eu que estava enviando. Eu não, a minha esposa, que eu não sei tocar muito bem celular. Aí essa mensagem chegou lá na casa dela. Só que ela é da Universal. E o pessoal da Universal, infelizmente, né? Minha família de carne e sangue não é convertida a Cristo, né? Quando você fala essa verdade, machuca realmente. Tanto machuca a mim quanto machuca eles. Eu não queria estar aqui falando isso, mas eu tenho que falar. Porque a Universal é uma empresa, né? Uma empresa, né? Onde ali, as palavras ali são todas palavras. Eles aprenderam maquinalmente, como Deus já falou na sua palavra. Eles aprenderam maquinalmente e colocam ali em prática, porque é uma empresa, e essa empresa ela tem que crescer. E cresce, mas eu creio que ela vai descer. Porque essa palavra ela tem que chegar aos corações daqueles que são abençoados, mas que vencedores, para que não seja enganado, né? Por um falso pastor, um falso profeta, uma falsa irmã em Cristo, né? Eu amo minha sobrinha, a minha família, de carne e sangue, mas eu tenho que falar a verdade. Deus me ungiu para quê? Para que eu viesse pregar aqui as boas novas. Porque eles continuam insistindo que o batismo das águas, o velho homem fica lá, mas não fica lá, fica na cruz do Calvário. Ficou na cruz do Calvário. Então para você veio um novo homem e um vivo caminho, que ele rasgou através do véu, que foi o seu corpo, que é Hebreus capítulo 10, versículo 20. Então essa mensagem é linda, é maravilhosa. Então eu falo, eu mostro e peço que você vá lá e verifique, Hebreus 10, 20. Então esse véu foi rasgado de alto a baixo, para quê? Para nós possamos ter acesso a Cristo hoje. É você e Cristo, amém? Porque você foi arrebatado para Ele. O arrebatamento individual é isso aí, ele me trouxe para Ele. E me colocou aqui para quê? Para que eu viesse pegar a boa nova. Por isso que eu falo, quando a semente cai no coração, que tem uma terra boa, ela vai crescer 100 por 1. Que é o que fala Marcos, capítulo 4, versículo 20. Porque se ela cair entre os pinheiros, entre as pedras, ela não vai ter raiz. E o povo de Deus precisa ter raiz para que venha crescer na graça, no amor e no conhecimento. Amém. Graças a Deus. Eu declaro um sábado maravilhoso, com a paz de Cristo em cada coração. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus.